Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula sobre compostos aromáticos. Então a gente vai aprender a dar nome nos compostos aromáticos. A gente já viu nas aulas anteriores o que é um composto aromático, né? Um composto aromático é uma molécula que possui ligações duplas alternadas, é um composto planar e segue a regra de Huckel. Então hoje o nosso foco não vai ser na definição. O nosso foco vai ser na nomenclatura desses compostos. Então, como que eu vou dar nome num composto aromático? Primeiro passo, a nomenclatura dos compostos aromáticos, ela vai sempre ser baseada no composto aromático mais simples que a gente tem em comum. Qual que é o composto aromático mais simples que a gente tem? O mais simples que a gente tem é este daqui, ó. E vocês lembram o nome dele? O nome desse composto aromático aqui, ó, é benzeno. Então, todos os nomes dos compostos aromáticos serão baseados no nome desse composto aromático mais simples, que é o benzeno. O que é o problema? O problema é que dentro da nomenclatura dos compostos aromáticos, nós temos várias nomenclaturas usuais. E isso, às vezes, é um pouquinho difícil para vocês lembrarem, mas eu vou tentar ajudar vocês aqui. Quando eu tenho uma cadeia aromática que ela tem uma ramificação, ou seja, olha aqui, eu tenho um carbono saindo para fora da cadeia, essa ramificação a gente vai dar nome igualzinho nas cadeias acíclicas, ou seja, igual nas cadeias abertas. Então essa ramificação ela vai sempre ter um nome terminado com il. Então, por exemplo, quantos carbonos tem aqui nessa ramificação? Só um, não é? Então o nome dessa ramificação aqui é metil. Então aqui eu tenho metil. Como que eu faço então para dar nome no meu composto aromático? Eu vou simplesmente escrever o nome da ramificação, que é metil, seguido do nome dessa estrutura. Qual que é essa estrutura? É o benzeno. Então esse é o meu metilbenzeno, certo? O que a gente não pode esquecer dentro da nomenclatura dos compostos aromáticos é que quando eu tenho mais de uma ramificação, ou seja, aqui, ó, aqui eu tenho duas ramificações, eu preciso sempre priorizar a numeração de modo que as duas tenham números mais próximos. Então, nesse caso, ó, eu tenho um metil aqui e um metil aqui embaixo, certo? Então, como eu tenho dois metis, eu preciso numerar esses metis de modo que a numeração fique a menor possível para os dois. Então, se eu chamo esse metil aqui em cima de 1, eu não posso chamar, ó, se eu chamei esse carbono aqui de 1, que está nesse metil, eu não posso chamar esse carbono de 2. Porque como eu tenho um ciclo, se eu chamo esse carbono aqui de 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, e o outro metil fica na posição 6. Então, o correto para numerar esse composto aromático é 1, 2, 3, 4. 5, 6. E aí o que acontece? Eu tenho um metil na posição 1 e um metil na posição 2, certo? Metil e metil. Quando eu tenho dois metis, eu digo que eu tenho um dimetil. Então aonde que está esse dimetil? Esse dimetil está na posição 1 e esse dimetil está na posição 2. Então, ó, 1,2 dimetil. E como que é o nome desse composto? O nome desse composto é benzeno. Então esse é o 1,2 dimetilbenzeno. A mesma coisa eu vou fazer nos próximos, tá certo? Ó, nesse daqui, como que eu vou fazer a numeração? Número 1, o mais próximo da outra ramificação é aqui, ó. Número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Então agora eu tenho um metil na posição 1 e um metil na posição 3. Então como que fica o nome desse? Se eu tenho dois metis, o nome é dimetil. Então vai ser 1,3, são dois metis. Dimetil. Como que é o nome desse composto? Benzeno. Então esse é 1,3 dimetilbenzeno. E por último, eu tenho essa situação em que a numeração tanto faz para a esquerda ou para a direita, porque é uma molécula simétrica. Então olha como que vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aonde que eu tenho metil? Eu tenho metil na posição 1
e eu tenho metil na posição 4. Então, como que fica a nomenclatura desse composto? 1,4 dimetil. E como que é o nome desse composto aqui? Benzeno. Só que lembra no começo da aula que eu falei que aqui nos aromáticos a gente tinha algumas particularidades? Então, quais particularidades a gente tem aqui? Vamos começar pelo metilbenzeno. Toda vez que eu tenho metilbenzeno, é muito comum, no lugar do exercício escrever metilbenzeno, que ele escreva tolueno. Então, o nome do metilbenzeno, tolueno. Então, ele pode ser chamado naturalmente de tolueno e tá tudo certo. Quando eu tenho dimetilbenzeno, eu tenho duas possibilidades. É muito comum, quando a gente tem compostos aromáticos, e somente quando temos compostos aromáticos, nós utilizarmos prefixos. Prefixos para indicar duas posições. Então, quando nós temos um composto aromático, é muito comum a gente utilizar o termo orto para indicar a posição 1 e 2, ou o termo meta para indicar a posição 1 e 3, ou então o termo para indicar a posição 1 e 4. Então, nesse caso aqui, eu não tenho 1,2 dimetilbenzeno, então o dimetil ele está na posição 1 e 2. Então, no lugar de escrever 1,2, eu posso escrever orto, que é representado apenas pela letrinha O, orto dimetilbenzeno. E além disso, ó, o metilbenzeno não era chamado de tolueno, galerinha? Se o metilbenzeno era chamado de tolueno, como que vai ser chamado dimetilbenzeno? Não vai ser de tolueno não, galerinha. O nome do dimetilbenzeno vai ser o que? Xileno. Então, ó, se eu tenho um ortodimetilbenzeno, aqui eu tenho um ortoxileno. Então, realmente, essas nomenclaturas usuais dos compostos aromáticos, elas são um pouquinho mais complicadas, mas a gente precisa treinar bastante. No próximo, olha esse, eu tenho 1,3 dimetilbenzeno. Então, 1,3 eu já vi que eu posso chamar de meta. E como que eu represento meta? Com a letra M. Então, meta dimetilbenzeno. E a gente acabou de ver também, galerinha, que o dimetilbenzeno pode ser chamado de quê? Xileno. Então, esse daqui é o meu metaxileno. Certo? Agora, nesse caso aqui, a mesma coisa. Então, esses toluenos, chilenos ou orto, meta e para, eles são muito comuns em alguns vestibulares. Então, a gente tem que ficar atento com esses detalhes. Então, olha aqui, 1,4 dimetilbenzeno. 1 e 4, eu uso o prefixo para. Então, represento pela letra P, ó. Então, esse é o para dimetilbenzeno. E ó, o que mais? Para dimetilbenzeno. O dimetilbenzeno, ele pode ser chamado de quê? Xileno. Então, esse é o para xileno. Certo, galerinha? Continuando a nomenclatura dos compostos aromáticos, olha a situação que a gente tem aqui, ó. A gente tem um benzeno e ele tem dois radicais, duas ramificações. Ele tem uma ramificação aqui de 2 carbonos. Como que é uma ramificação de 2 carbonos? 2 carbonos não é et. Ramificação termina com il. Então, esse é um etil. De cá, eu tenho outra ramificação de quantos carbonos? De 2 carbonos. 2 carbonos também é et, então é etil. Se eu tenho 2 etis, isso daqui vai se chamar dietil. Mas para colocar no nome eu preciso numerar. Então eu começo de uma das ramificações, qualquer uma que eu quiser, ó, posso começar nessa daqui, ó, chamar essa de número 1. E aí eu vou sempre girar no sentido que fique mais próximo da outra ramificação. Então, mais próximo dessa ramificação aqui, ó, eu vou girar no sentido horário. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, eu tenho uma ramificação no 1 e no 3. Essas ramificações são iguais? São iguais. Se essas ramificações são iguais, eu agrupo. Então, vai ficar 1,3, 2 etis, dietil, benzeno, certo?
1,3 a gente aprendeu. 1 e 3 a gente pode chamar de meta. Então esse é o meta-dietilbenzeno. Lembrando que esses prefixos orto, meta e para, eles não podem ser utilizados para cadeias fechadas que não são aromáticas. Essa denominação orto, meta e para, ela é exclusiva para compostos hidrocarbonetos aromáticos. Agora, pessoal, para encerrar, a gente vai discutir agora a nomenclatura dos compostos aromáticos polinucleares. O que é um composto aromático polinuclear? Um composto aromático polinuclear é que tem mais de um núcleo aromático. Por exemplo, aqui eu tenho apenas um anel benzênico, só um e um. Agora, a partir desse ponto, a nomenclatura vai ser de compostos que tem mais de um núcleo aromático. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, 5. Então, esses compostos são os compostos aromáticos polinucleares. E esses compostos, eles têm nomes particulares. Por exemplo, o nome desse composto, que é quando a gente tem dois anéis aromáticos juntos, é naftaleno. O naftaleno é o componente da naftalina, que é aquela bolinha que a gente usa para colocar no guarda-roupa, por exemplo, para poder espantar alguns insetos, que fede pra caramba. Então, naftaleno, quando eu tenho dois anéis aromáticos juntos. Quando eu tenho 3 anéis aromáticos em linha reta, eu chamo isso de antraceno. Então, esse é o antraceno. E agora vejam só a diferença. Ali eu tinha 3 anéis aromáticos em linha reta. Aqui eu tenho 2 e eu tenho o terceiro também, só que esse terceiro está na diagonal. Então a gente precisa diferenciar esses no nome. Então aqui, quando eles são lineares, antraceno. Quando eu tenho 2 e 1 na diagonal, eu chamo isso de quê? De fenantreno. Então esse é o fenantreno. E por último, galera, aquele ali, eu tenho o quê? 5 anéis aromáticos juntos, sendo que 2 estão aqui no finalzinho. Esses 5 anéis aromáticos juntos são chamados de benzopireno. Esses compostos, eles são muito importantes porque eles aparecem muito nos exercícios de vestibular e são os mais comuns. Com os outros compostos aromáticos polinucleares, a gente não precisa se preocupar muito. Então, quais são os nomes que a gente tem que guardar bastante na mente para essa aula? Tolueno, que é o metilbenzeno, xileno, que é o dimetilbenzeno. A gente precisa guardar também o nome do naftaleno, antraceno, fenantreno e do benzopireno. Não pode esquecer disso, galerinha. Outra coisa, agora lá vai uma dica, a dica final. Às vezes aparece para você contar os carbonos desses compostos polinucleares. E aí, como a gente tem esse anel de ressonância aqui, muitas vezes fica complicado. Por que fica complicado? Porque você não sabe aonde estão as ligações duplas desse composto. Então, uma dica que eu dou para vocês, precisou contar carbono e hidrogênio, o que você faz? Você vem aqui e conta o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aonde que tem os carbonos? Nos vértices. 11, 12, 13, 14. Então aqui eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 14 carbonos. O difícil nesse caso é contar os hidrogênios. E eu preciso tomar muito cuidado, por quê? Porque a gente tem mania do seguinte, cada benzeno tem 6 carbonos, como eu tenho 3 anéis aromáticos, 6 vezes 3, 18. Não dá certo, vocês já viram porque não deu ser 18, deu ser 14. A mesma coisa dos hidrogênios, não adianta eu pegar o número de hidrogênios de um benzeno e multiplicar. Por quê? Olha esse exemplo aqui nesse benzeno que é o mais simples. Cada ponta dessa, ela vai ter apenas um hidrogênio. Então, o que acontece? Como em cada uma dessas pontas eu tenho um hidrogênio, quando eu ligo, por exemplo, um metil, nessa ponta aqui que eu tenho metil, para que esse metil se encaixasse ali no benzeno e o carbono não fizesse mais que as 4 ligações, eu preciso que aquele hidrogênio que estava ali saia. Então, eu preciso que esse hidrogênio que está aqui saia para que eu consiga colocar um metil.
Então, em todos os pontos de encontro dos vértices do benzeno, a gente não vai ter hidrogênio. Então, como que eu faço a contagem ali do fenantreno, bem rapidinho, dos hidrogênios? Ó, nesse ponto aqui não tem encontro, ele está livre, tem um hidrogênio. Esse ponto não tem encontro, está livre, eu também tenho um hidrogênio. Nesse encontro, livre, tem um hidrogênio, hidrogênio. Agora, olha, esse ponto aqui, ele é um ponto de encontro. Então, aqui não vai ter hidrogênio. Aqui não vai ter hidrogênio. Aqui está livre, tem hidrogênio. Aqui está livre, hidrogênio. Aqui não está livre. Então, não tem hidrogênio nesses pontos. Só irão ter hidrogênios nas pontas livres, e é apenas um. Os pontos de encontro dos anéis aromáticos não terão hidrogênios. Então, aqui eu vou ter um hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, quantos hidrogênios que eu tenho ali naquele composto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual é a fórmula do fenantreno? C14H10. Eu espero, galerinha, que vocês tenham gostado das dicas, que vocês estudem, revisem essa aula, peguem o livro didático, façam os exercícios, peguem as listas que nós vamos disponibilizar no aplicativo, resolvam os exercícios, estudem e treinem. Até a próxima, pessoal. Um abraço.